Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa quinta aula do curso de pós-edital do ISS Rio de Janeiro sobre tecnologia da informação. Hoje, aulinha especial, um assunto que eu não aposto nele para a prova de vocês, tá? Por dois motivos. Em primeiro lugar, ele é um assunto bem específico, então faz parte dos algoritmos de aprendizado, mas ele é uma especialização, ele é um passo à frente. E, em segundo lugar, o histórico de cobrança dele não é tão grande pela FGV. Então, eu não vejo necessidade de um aprofundamento exorbitante nessa matéria. Eu acredito que quase todas as questões do assunto foram cobradas nos últimos anos. A gente vai tratar hoje. Se vocês perceberem, todas as questões também. Em 2022 para frente, se eu não me engano, uma ou duas questões caíram no TCU, caíram na Receita Federal. Então, vem caindo, mas não é com tanta frequência, né? Tanto que na prova do Mato Grosso, se eu não me engano, estava previsto no edital, foram 20 questões de TI e não caiu. Que eu me lembro de cabeça não caiu, né? Posso estar enganado. Caiu a parte de Hadoop, computação distribuída, mas não caiu redes neurais nem Deep Learning. Então, vamos começar a nossa aula. Tentar ser uma aula um pouquinho mais rápida hoje, apesar de que a gente vai tratar só um assunto, é um assunto grande e complexo, tentar simplificar ele para vocês. Lembrando, nosso cursinho PI regular, ou acessa o meu link da bio no Instagram. A gente está passando por uma reformulação, postei lá esses dias, a gente vai desmembrar, está com poucas aulas, né, porque são muitos conteúdos na mesma aula, então a gente está desmembrando cada aula em um número maior de aulas, assim eu posso abordar alguns aspectos um pouquinho mais específicos, sem ficar uma coisa maçante. São 38 aulas no total, eu acho, com tudo que é cobrado, área fiscal, área de tribunais. É um curso em PDF e em vídeo, no máximo em 2 meses ele vai estar completo na plataforma já, tá? Então, deem acesso lá, tá um precinho super bom, com o nosso descontinho ele sai por menos de R$ 290, e você vai precisar adquirir uma vez só e nunca mais, beleza? Então vamos começar nosso assuntinho de hoje, redes neurais e Deep Learning. Bom, a computação sempre buscou, na inteligência artificial, replicar o pensamento humano. O pensamento humano é dado através das sinapses, né, as conexões entre os neurônios. Então foi a partir disso que surgiu um modelo de redes neurais. Elas buscam justamente replicar esse funcionamento em um sistema computacional. Ou seja, a gente tem diversos neurônios, que se interconectam, cada um fazendo um trabalho diferente, usando uma função de ativação, que a gente vai ver mais para frente, diferente, usando dados diferentes. Então, o grande intuito dessas redes neurais é o desenvolvimento de inteligências artificiais, que elas possam extrair as características e formular respostas por si só, tá? Não, sem necessitar da intervenção humana. Então, uma Alexa, um chat GPT da vida, todos fazem parte de uma rede neural, tá? Primeiro, a gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? A diferença entre rede neural, mas já quero deixar isso aqui no começo para vocês, tá? Rede neural e Deep Learning. Uma rede neural, nem sempre ela vai ser um Deep Learning, vai fazer parte de um Deep Learning, mas todo Deep Learning é feito por uma rede neural. E uma rede neural com 3 ou mais camadas ocultas, tá? Já vão entender o que é camada oculta. Então vamos entrar um pouquinho mais agora na prática do que são as redes neurais. Existem vários tipos de redes neurais que existem por aí, tá? A gente vai aprofundar no tipo mais simples, que é o que cai em questões, tá bom?
E depois desse aprofundamento, de entender o funcionamento, eu vou mostrar para vocês os outros tipos que têm propensão a cair numa prova. São vários tipos, eu separei os principais. Não vi nenhuma banca indo além deles até hoje. Tá? O nosso primeiro tipo, que é, como eu falei, o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, são as redes feed forward. É o tipo mais básico de rede neural, onde os dados eles fluem apenas em um sentido. Eles são unidirecionais. Elas foram desenvolvidas para classificação, regressão, mineração de dados. Então elas são bem simples do ponto de vista estrutural, né? Não que o funcionamento delas sejam simples, mas a sua estruturação, comparada com as que a gente vai ver mais para frente, ela é considerada simples. Eu dou um destaque para o tipo Perceptron, tá? Já volto para ele e vocês já vão entender porque eu dou um destaque. Vocês têm que entender que uma rede feed-forward ela é composta de 3 camadas diferentes, tá? A gente tem 3 tipos de camada aqui. A gente tem a camada do input layer, ou a camada de dados de entrada, que a gente vai pegar os nossos dados, nosso banco de dados, nosso data lake, o nosso data warehouse, enfim, qualquer repositório de dados. A gente vai pegar esses dados e vai inserir na nossa rede neural, tá? Passada essa entrada, cada um desses dados é atribuído a todos os nós da camada oculta, os neurônios. Eu vou variar entre chamar de nós e neurônio. Saibam que é a mesma coisa, tá? Então a gente tem a camada oculta, que é a camada onde estão os neurônios, tá? Aqui é onde estão os neurônios. Cada camada oculta, por exemplo, aqui a gente só tem uma camada oculta, né? A gente poderia ter outra camada oculta aqui. A gente pode ter uma infinidade de camadas ocultas, cada camada oculta usando uma função diferente, com um número de neurônios diferentes. Então, varia muito de conforme o modelo é ajustado para chegar no seu resultado desejado. Por que eu falei da Perceptron? A Perceptron foi a primeira rede pensada, e é uma rede neural pensada com uma camada oculta. Ou seja, aqui nessa nossa imagem é uma rede Perceptron. Tá? Só que assim, isso às vezes as bancas vacilam um pouco, porque apesar de ser uma camada oculta, ela pode ter mais de um neurônio. Porém, existem questões por aí, eu não lembro de que banca agora, que afirmam, e ainda apontaram isso de forma correta, que as Perceptrons têm apenas um neurônio. Isso não é verdade, tá? Os Perceptrons podem ter mais de um neurônio, mas ela só tem uma camada oculta. E aí, depois dos dados serem processados na camada oculta, a gente tem a nossa camada de saída, que é onde tem a saída dos dados, passando por todo esse tratamento, equações e etc, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, nossa primeira questãozinha, questão um pouquinho mais antiga, 2018. Analise a rede neural exibida a seguir. Então, a gente tem em azul aqui as entradas. A gente tem 2 camadas ocultas, né? E a nossa camada de saída. A gente vai ter... Vamos para as perguntas. Não possui camadas intermediárias ou camadas ocultas, hidden layers. Isso é errado, né? Tem aqui nossas 2 camadas ocultas em amarelo, laranja. Admite 3 sinais de entrada além do intercept term. Aí uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? A gente tem realmente 3 entradas. A imagem talvez esteja pequena para vocês. A gente tem a entrada x1, x2 e x3. Se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem um termo constante. Mais 1. Esse mais 1, que aqui foi chamado de intercept term,
mas também pode aparecer como bias ou viés. Aliás, ele é muito mais comumente denominado de viés, tá? E até considero que é um tema mais correto. Ele é um número de calibração do nosso modelo. Ele é uma constante, tá? Então vocês podem ver que ele é mais um aqui, ele é mais um aqui, mais um aqui. Ele é constante nos nossos dados. E ele serve justamente para fazer esse balanceamento. Às vezes a gente quer acrescentar um número, diminuir um número do nosso modelo, a gente adiciona esse viés para dar uma balanceada, tá? Então, a nossa segunda afirmativa está correta. E a terceira é apropriada para aplicações de Deep Learning. Como eu falei para vocês, Deep Learning ele tem pelo menos 3 camadas ocultas, tá? Então ele não é adequado para Deep Learning. Eu não encontrei, confesso que eu não encontrei nenhuma bibliografia que defina um número fixo de quantas camadas tem que existir para ser definido como Deep Learning. Mas para FGV, tá? Já foi cobrado. 3 é o número de camadas mínimo para ser considerado Deep Learning. Então temos correta apenas a afirmativa 2, né? Letra B, nosso gabarito. Bom, como que funciona? Agora, vamos estruturar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor qual é o processo de distribuição, entrada dos dados numa rede general. Vamos fazer uma rede general bem simples. A gente tem um dado de entrada. Vamos ter 2 neurônios na camada oculta e um neurônio de saída. Esse nosso dado ele vai ser atribuído aos 2 neurônios, tá? A gente tem o neurônio 1, neurônio 2. E o resultado desse processamento, né? Ele vai para o nosso neurônio de saída. Então, ó, temos a entrada, a camada oculta e a nossa camada de saída. Tá, Felipe, o que é a entrada, o que é a camada oculta, o que é a camada de saída? Nossa entrada pode ser um número. As redes feed-forward, normalmente elas trabalham com dados numéricos, tá? Então, você pode ter, tirei na nossa base de dados algum valor 3,4. Quando, nessa ligação entre o nosso dado de entrada x1 e o nosso neurônio N1, ela tem um peso. Todas as ligações vão ter algum peso atribuído, que é a relevância dessa ligação para o nosso modelo. Isso aqui vocês não precisam definir 99,999% das vezes, vai vir expresso nas questões para vocês. Então, a ligação de x1 para o neurônio 1, ela vai ter um peso atribuído, tá? E esse peso ele é multiplicado pelo valor de x1. Assim como x2. Ele tem... Desculpa, x1 ligando com x2. Ele tem um peso nessa relação. Então, vai ser atribuído um peso 2 a essa relação. Então, percebam que apesar do dado de entrada ser o mesmo, ele não, a partir da chegada dele nos neurônios, ele não vai mais ser o mesmo, né? E a mesma coisa ocorre aqui entre a ligação do neurônio e as camadas de saída. A gente vai ter outro peso. E aí no final a gente vai ter uma coisa que a gente chama de somatório, uma soma ponderada, tá? Que vai ser derivada desse número aqui. Então, no nosso caso, nossa soma ponderada, né, seria x1 vezes w1 vezes w3 mais x1 vezes w2 vezes w4. A gente pode ter um erro, que é o nosso viés, né? Nosso bias, viés, intercept term, que é uma constante, ela só vai ser somada no nosso somatório. Isso aqui vai ser de suma importância para a gente daqui a pouquinho, tá? Então, analisando um neurônio só,
pense que isso aqui são 3 dados de entrada sendo atribuídos a um só neurônio, tá? A gente tem a nossa constante. A constante às vezes não é atribuído um peso, tá? E a gente tem as nossas 3 entradas. Essa soma ponderada aqui, acredito que eu tenha a fórmula dela no próximo slide, mas essa soma ponderada, ela vai ser nosso dado de entrada 1 vezes peso 1, dado de entrada 2, até dado de entrada n, peso n, mais nossa constante, nosso erro, nosso bias, tá? Não se preocupem com essa funçãozinha aqui, tá? Que a gente vai ver ela daqui a pouco. Vocês já vão entender o que acontece. Então, ali no nosso caso, a gente tem 3 entradas, né? 3 dados de entrada sendo atribuída a esse neurônio aqui. Então, cada dado de entrada tem o seu respectivo peso e a gente soma o nosso constante. Tá, o que é essa função degrau, então, que está aqui e deve estar te incomodando? O que ela é? Função degrau é um tipo de função de ativação. Até agora, a gente só teve manipulação dos dados que foram entrados. Foram calibrados, foi adicionado peso, diminuído peso, foi colocado um viés, mas a gente ainda não passou esse dado por uma função, que vai fazer justamente a classificação desse dado. Então, a função degrau, ela é isso, ela pega o nosso resultado da soma ponderada, esse resultadinho aqui, e passa por uma função matemática que vai atribuir o nosso dado a uma classe distinta. Classe A, classe B. Normalmente, nas questões, a gente trabalha com classificações binárias. Ou seja, faz parte de um grupo ou não faz, é -1, +1. E assim, eu vou trazer para vocês as principais funções de ativação, porque muitas vezes elas são cobradas de forma literal, tá? Eles perguntam, quais das funções abaixo servem como função de ativação? Então, em primeiro lugar, a gente tem a função degrau. A função degrau, ela vai classificar um dado, se ele for true, se ele pertencer a uma classe, como 1, e se ele não pertencer, ou se ele for falso, como 0. Então a gente vai ter justamente isso, um degrauzinho, né? Se for pertencendo, a gente está no 1. Parou de pertencer, a gente vai para o 0, volta para o 1. Então a gente começa a desenhar a nossa função a partir de 2 números, 1 e 0. Tem uma adaptaçãozinha da nossa função degrau, que é a função sinal. Ela, em vez de botar 1 e 0, ela amplia o nosso intervalo, e aí a gente tem 3 intervalos, na verdade. Aqui só aparecem 2, mas são 3. A gente tem o -1, se o dado for falso. A gente tem o 0, se o dado não pertencer a nada. E a gente tem o +1, se o dado for positivo ou pertencer à nossa classe. Normalmente a gente está... Pense em um caso assim. A gente está analisando um dado. A gente passou o nosso dado por todos os neurônios, tá? E a gente quer descobrir se o animal tem 4 patas ou não. Então, se ele tiver 4 patas, se o resultado da nossa análise for 4, isso indica que ele tem 4 patas. Então vai ser atribuído a esse valor 4 o valor true, o valor verdadeiro. Então ele terá a saída +1. Agora o outro dado que a gente inseriu vai ter 3. Então ele não tem 4 patas, ele não faz parte do nosso grupo. Então esse dado ele vai ser falso e aí ele vai ser atribuído -1. E a partir disso a gente começa a traçar um gráfico. E quando o modelo está bem representado, a gente vai ter a saída esperada conforme a nossa entrada. Então a gente vai dar entrada num animal que tem 4 patas e vai ter a saída +1, que é a saída esperada. Ou a gente vai dar a entrada no ser humano, um animal de duas pernas, 2 patas, e vai dar a saída falsa, que é a saída que a gente espera, tá?
Então, é isso que a nossa rede neural faz. Ela é um aprofundamento do nosso machine learning, tá? Um pouquinho mais avançado, que ela mesma extrai as características. Não é você que precisa inserir lá. A gente tem um esqueminha depois que explica um pouquinho melhor isso, tá? Então, vamos continuar um pouquinho aqui nas nossas funções de ativação. Ó, até agora a gente viu a função degrau, entre 1 e 0, e a função sinal, -1 e +1. Temos a função ReLU, tá? É Rectify Linear Unit. Rectified Linear Unit. Mas a gente sempre vai chamar ela de ReLU, tá? Muito mais fácil. O que ela faz? Ela mantém um número, se esse número for maior que 0, e ela zera esse número sempre que ele for menor ou igual a 0. Então, se a saída do nosso neurônio for mais 2, a gente vai marcar 2 aqui no nosso gráfico. Se ela for menos 2, a gente vai zerar esse valor, tá? Ou se for 0, mantemos 0 também. Beleza? Não tem muito segredo. Daqui a pouquinho não, no final da nossa aula a gente vai ter uma questão que trata da ReLU, especificamente da ReLU aplicada. Vocês vão ver que não é complexo. Penúltima função de ativação, essa vocês devem lembrar, a gente viu na regressão logística, é a função sigmoide, que ela é um número variando entre 1 e 0, e a gente tem o limiar de divisão no 0,5. Então, quanto mais próximo a 1, mais pertencente. Quanto mais próximo ao 0, né, menos pertencente à classe. E aqui a gente tem um limiar de separação. Então, normalmente, números que até 0,5, a gente pode dizer maior ou igual a 0,5, pertencem à classe. E menor que 0,5 não pertencem, tá? Não precisam se preocupar com exatamente 0,5, porque nenhuma questão vai fazer essa maldade com vocês, tá? Nossa última função, a nossa função TANH, que é uma divisão de números de Euler elevado a x e menos x. Ela é muito parecida com a função sigmoide, né? Mas ela varia entre -1 e 1. Então, é mais ou menos o mesmo paralelo entre a função degrau e a função sinal. A gente tem entre a função sigmoide e a função TANH, tá bom? Então, recapitulando todas as funções que a gente tem, temos a função degrau, que vai ser classificada em 0 ou 1. Temos a função sinal, -1 e 1. Temos a função ReLU, que vai ser 0 se for menor ou igual a 0, ou x se for maior que 0. Temos a função sigmoide, que é um intervalo de 0 a 1, né? E temos a função TANH, que é um intervalo de -1 a 1. Então, percebam que, em questão de densidade, de pertencimento, a função sigmoide e a função TANH, elas são mais propícias porque elas trabalham com variáveis contínuas, né? Enquanto a degrau, sinal, trabalham com variáveis binárias, ou pertence ou não pertence, e a ReLU, ela zera basicamente tudo que é abaixo de 0. Então, ela tem uma certa limitação. Lembram que eu falei? Tem que saber a literalidade aqui. Após resultados insatisfatórios usando funções de ativação linear em um projeto de rede neural artificial, um cientista de dados resolve tentar outras funções e recebe algumas sugestões de um colega. Entre as alternativas abaixo, cada uma apresentando uma sugestão de função recebida, aquela que apresenta uma função apropriada ao uso como ativação em uma rede neural é. Então essas aqui, ó, seno não, módulo não, 1 sobre 1 menos log não,
Então você ficaria em dúvida entre essas aqui, né? As duas lembram a nossa função sigmoide, né? Mas lembrem que a função sigmoide é 1 sobre 1 mais Euler. Aqui ele chamou de x, né? Pode ser x, z, enfim. E temos o gabarito nossa letra C. Percebam que não é difícil, você tem que saber a fórmula, tá? Basicamente. Agora, isso aplicado. Seja uma rede neural com camada de entrada com dimensão 2, ou seja, a gente tem duas entradas, recebe dados, que é o dado x1, x2. Essa rede aplica pesos W1 em x1 e W2, W1 e W2 em x2. E temos um viés W0. A nossa função de ativação é dada pela função sinal. Se z maior ou igual a zero, ele vai ser mais 1, e menos 1 se z menor a zero. Então lembre que eu falei para vocês, né, que a gente vai receber um dado, a gente vai calcular o z. Se o z for maior ou igual a zero, conforme a nossa condição aqui, a nossa função sinal vai atribuir mais 1 a ele. Se o z for menor que zero, a nossa função atribui menos 1 a ele. Beleza? Pode ser menos 5.000. É menor que zero? No nosso gráfico vai ser atribuído menos 1. Essa rede não tem nenhuma camada oculta e será utilizada para classificar observações em y mais 1 ou menos 1. Tá, temos W1, o peso 1 igual a 2, W2, o peso 2, 3 e nosso viés 1. A região de classificação é uma reta que passa nos pontos. Como que a gente vai resolver isso? Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma coisinha aqui, eu vou adicionar um slide para a gente desenhar em cima e fazer isso, tá? Só um segundinho. Ó, vamos fazer a nossa rede neural. A gente tem temos o dado x1, o dado x2 e o nosso bias, o nosso W0. Todos esses estão sendo atribuídos a um mesmo neurônio, tá? Então a gente precisa achar esse somatório aqui. Nosso dado 1 vai continuar sendo x1, né? Nosso peso 1 é 2. Peso 2 é 3, né? E o nosso viés é 1. Vamos chamar o somatório de y, tá? Isso aqui é uma função linear, né? Então a gente vai ter o nosso plano cartesiano, o eixo y, o eixo x. E essa função, se eu não me engano, ela passa mais ou menos aqui, tá? E a questão, ela quer saber quais são os nossos limiares aqui. Quais são os pontos para gente fazer a classificação, né? Então, como que a gente acha isso? Isso é mais matemática do que TI, né? Mas, basicamente, a gente precisa, para achar o eixo y, onde a gente corta no eixo y, né? A gente faz y igual a 0 e x igual a 0. X1 igual a 0 e x2 igual a 0, né? E a gente, em todas elas, nessas duas aqui, y igual a 0. Então, ficaria em 2 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 igual a 0. x1 corta no eixo 1,5. E a gente tem 0 vezes x1 mais 3 vezes x2 mais 1 igual a 0. Menos 1,5 aqui, né? Então a gente vai ter
0 aqui, 3 menos 1/3. x2 igual a menos 1/3. Deixa eu ver se é isso. É exatamente, ó, x1 menos 1,5. Aqui a gente pode eliminar. E aqui a gente pode eliminar. x2 menos 1/3. A gente pode eliminar essa aqui. Ficamos entre a C e a A. E aí a pergunta é, a gente classifica como menos 1 ou como mais 1 os pontos acima da reta? Então, galera, aqui em cima estão os pontos positivos, tá? E aqui embaixo os números negativos. Todos os números que ficarem abaixo daqui, conforme a função com a nossa função sinal, vão ser atribuídos menos 1. Todos os números que ficarem aqui em cima vão ser atribuídos mais 1. Então, a nossa resposta é a letra C. O intercepto no x1 é menos meio e no x2 menos 1/3, e ele classifica como mais 1 os pontos acima da reta. Ficou tranquilo isso? É mais uma questão matemática, tá? Mas eu escolhi ela para vocês entenderem como é que é o funcionamento, como é que os dados aparecem no enunciado. Isso era a nossa estrutura da nossa rede neural, tá? Rede neural feed-forward. É isso, ela é linear. São N dados de entrada, cada dado vai ter um peso, a gente vai ter um viés. Então, basicamente as questões giram em torno disso, tá? Percebam que eu procurei, não existem muitas questões sobre o assunto. Mas quando cai, se você souber do que se trata, é um ponto quase que, não vou dizer garantido, porque pode pegar na parte matemática, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aqui envolveu função, pode envolver matrizes também. Então, ela envolve mais o saber matemático do que o saber computacional. Bom, até agora eu só falei da rede neural feed-forward, e ela é explorada de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Mas existem outros tipos de rede neural, com propostas diferentes, e propósitos e fins também diferentes. A primeira delas é a rede recorrente. Ela é muito similar à rede feed-forward, mas ela ao passo que a rede feed-forward ela é unidirecional, né? Os dados seguem somente, não literalmente, né? Mas para fins de análise da esquerda para a direita. Na rede recorrente, a gente tem o backpropagation, que são camadas que retornam o dado. Então, o nosso dado está indo daqui para cá, mas ele volta depois, ele vai para cá, e depois ele volta. Então, a gente faz o que se chama de retropropagação ou backpropagation. É uma forma de calibrar um pouquinho melhor o nosso modelo, tá? Ele é ideal para processamento de linguagem neural, séries temporais, fins muito similares aos fins que existem no nossa rede feed-forward, tá? Ela só é um pouco mais desenvolvida, um pouco mais bem calibrada. Aqui uma rede que eu aposto muito, sempre vou apostar nas nossas provas, tá? Rede convolucional. Por que ela é chamada assim? Ela é chamada assim porque existem duas camadas. Existem a camada de convolução, a convolution aqui, e a camada de pooling. A camada de convolução, ela aplica filtros que extraem algumas características relevantes do nosso dado que está sendo analisado, né? E a camada de pooling, ela reduz a dimensionalidade das características. O que é essa dimensionalidade? Sempre que vocês verem esse termo, tá? Dimensionalidade, encarem como quantidade de variáveis. A gente tem inúmeras variáveis que podem ser extraídas através da camada de convolução. Na camada de pooling, a gente diminui para as mais importantes. E é muito importante que a gente tenha um algoritmo adequado na camada de pooling para justamente não descartar alguma variável
e que poderia ser interessante para a gente, né? Esse tipo de rede convolucional, ela é ideal para trabalhar com imagens, tá? Com processamento de imagens, estruturas em grade, tabelas. Então, como um exemplo que eu posso dar, é, quando você vai tirar uma foto, hoje em dia tem câmeras que identificam rostos de pessoas, né? Eles foram calibrados por um algoritmo convolucional que começou a extrair as características de seres humanos e ao receber a imagem da sua câmera, ela analisa isso e identifica que ali é um ser humano. Por isso que às vezes aparecem rostos em lugares estranhos, porque ali tem algumas características, sejam de forma, profundidade, que lembram características humanas e assim dá um tilt no sistema. Tá. Uma questãozinha, redes convolucionais. Uma prova super recente, tá? CGS Santa Catarina. Já aviso que essa é uma questão difícil, tá? Não quero que vocês saibam responder ela, é só para ver como ela é abordada. Quando treinamos CNN, Convolution Neural Network, ou redes neurais convolucionais, utilizando transferência de aprendizado, guardem esse conceito aqui, transferência de aprendizado, é quando a gente reaproveita um modelo pré-treinado, tá? Ele já foi treinado para algumas coisas específicas, não especificamente para o que queremos ele, mas ele já tem um treino base. Então, ó, utilizando transferência de aprendizado, começamos com um modelo pré-treinado, certo? E executamos uma nova tarefa qualquer, sem precisar se preocupar com formato e tipo de dados. Perfeito, tá? É exatamente isso que a gente faz não só com as redes neurais convolucionais, mas com qualquer tipo de rede neural com transferência de aprendizado. Ele já vai saber identificar o formato, o tipo de dado, já vai saber processar isso. Então a gente não precisa de um pré-processamento de dados. Agora, quando a gente não tem o nosso modelo calibrado, aí é ideal que a gente tenha justamente essa rotulação, né? Que a gente viu no Machine Learning, é ideal que a gente tenha essa rotulação de dados para começar a calibrar nosso modelo. Beleza? Então a gente já tem o nosso gabarito da letra A, vamos analisar as outras alternativas. Treinar redes convolucionais utilizando transferência de aprendizado para ajuste fino. Começamos com o modelo pré-treinado, beleza? Atualizando todos os parâmetros? Não, né? Como a gente está fazendo só o ajuste fino, a gente atualiza alguns parâmetros específicos, não precisa todo ele, né? Então a gente não retreina nosso modelo. Uma rede neural convolucional pode ser utilizada para reconhecer os mais variados tipos de dados, até aqui certo. Textos, imagens e dados de clientes. Basta que dados de entrada sejam transformados por alguma técnica de extração de características em simples vetores de características. Não. Quem faz extração de vetores, tá? É a análise de componentes principais. Principal Component Analysis. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? É uma técnica de redução de dimensionalidade. Isso não é feito na nossa rede neural convolucional. Então, errado a letra C também. As últimas camadas convolucionais de uma rede neural CNN são capazes de extrair características de mais baixo nível dos dados, como linhas, círculos, enquanto as primeiras extraem características mais alto nível. Aqui ele inverteu nosso símbolozinho de inverter o que estamos usando tanto no curso, né? Já vemos isso. As primeiras camadas, que são as camadas convolucionais, né? A gente extrai dados mais grotescos, assim, mais gerais. E nas camadas de pooling, a gente faz uma redução para essa diminuição de dimensionalidade e fica num ciclo iterativo sobre isso e cada vez são extraídos dados de mais alto nível, né? Dados mais detalhados. Então, errado. As camadas de pooling são capazes de extrair características de médio nível? Não. Reconhecendo características que são mais detalhadas que as primeiras camadas convolucionais? Não. Quem faz o reconhecimento de características é a camada de convolução, tá? A camada de pooling é uma camada que não faz esse reconhecimento. Ela faz
o que eu já falei várias vezes de redução de dimensionalidade. A gente diminui o número de variáveis para que a gente possa fazer uma convolução novamente nessa quantidade reduzida de variáveis e pegar mais detalhes ainda, tá? Então a gente tem, basicamente, a gente tem um detalhe geral, tá? A partir desse detalhe geral, a gente aplica o pooling, que desses detalhes gerais extrai os detalhes principais. Mas esses detalhes já estão lá, ele não identifica, tá? Então a gente extraiu esses detalhes principais, eles são redirecionados novamente para uma camada de convolução até que a gente chegue num ponto aceitável do nosso modelo e que ele consiga se virar de forma sozinha, né? Fazer justamente o trabalho de uma rede neural. Vamos falar agora um tipo de rede neural que nunca foi cobrado, tá? Mas é muito utilizado, que é a rede Long Short Term Memory. Nome complexo, né? LSTM. Ela é uma especialização na nossa rede recorrente, tá? Essa rede aqui. Ou seja, a rede recorrente já é uma especialização da Feed Forward e a Long Short Term Memory é uma especialização da recorrente. E ela lida com o problema de desvanecimento do gradiente, tá? Isso aqui provavelmente não vai cair para vocês, tá? Mas o desvanecimento do gradiente é quando o nosso dado está, entre aspas, viciado, tá? Como a gente tem uma informação, um dado indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, a gente pode ter, entre aspas, um vício nesse dado, tá? Então a gente cria esse Long Short Term Memory. Ele é feito pequenas células que é de memória. A gente tem uma porta de entrada, que é a nossa portinha de entrada, e a partir disso ele é aplicado em diversas funções diferentes, tá? Aqui a gente tem a TANH, a função de regressão linear, enfim, ele passa por várias funções diferentes dentro dessa célula e ele é, entre aspas, calibrado, tá? Ele é feito esse esquecimento do dado para ele não deixar de ser um dado viciado, e aí a gente tem, por teoria, uma calibração um pouquinho melhor do nosso modelo para atender os nossos objetivos, tá? Agora, essa rede aqui, eu considero ela muito importante, também não existe nenhuma questão sobre ela da FGV, mas, na minha opinião, é uma puta de um tipo de rede neural, que é a rede generativa adversária, a GAN, tá? GAN, de GAN aqui, né? Ela é composta basicamente por duas redes neurais, o gerador e o discriminador. Então, o gerador ele cria, a gente vai chamar de amostra, mas pode ser uma imagem, pode ser uma voz falsa, e o nosso discriminador ele é treinado para distinguir quais são falsas, quais são verdadeiras, tá? Então a gente tem o nosso gerador, ele faz amostras falsas e ao mesmo tempo são inseridas amostras reais dessa mesma coisa. Então imaginem hoje em dia está em alta a inteligência artificial que faz dublagem com a voz real da pessoa, né? Então você insere uma voz real, insere a voz falsa e o nosso discriminador tem que ser capaz de identificar qual é real e qual é falso. O objetivo dessa rede neural é gerar amostras falsas cada vez mais próximas à amostra real. Assim, o nosso algoritmo não vai mais saber a diferença e provavelmente um ser humano também não. Então, hoje vocês podem ver várias ferramentas de dublagem que pegam voz de famosos e replicam isso com entonação correta, é uma coisa maluca, assim. O deepfake, por exemplo, o deepfake que simula as feições faciais, enfim, é uma coisa maluca. Até hoje em dia tem que cuidar com tudo para não cair em fake news aí, né? Então, o objetivo é produzir amostras cada vez mais realistas e ele é utilizado para, como eu falei, geração de imagens e voz. Também em alta, o Photoshop novo introduziu uma ferramenta de inteligência artificial
assim, incrível, que recorta fotos automaticamente, gera fundos automaticamente. Então, é uma coisa de maluco, tá? Eu acho muito interessante, talvez seja uma aposta para cair, tá? Devido ao aumento da sua relevância. Bom, lembra que eu falei? A gente já viu todos os modelos que eu achava que a gente tinha que ver hoje. Agora, lembra que eu falei que podem ser utilizadas matrizes para achar nossa rede neural? Já que é uma questãozinha de rede neural feed-forward. Então, em vez de explicar como é usado, eu escolhi fazer na prática com vocês, para a gente entender um pouquinho melhor como que é usado as matrizes no contexto da rede neural. E vocês já vão ver que não é complicado, tá? Basta um desenho, isso vai simplificar para vocês. Então, ó, uma rede neural artificial feed-forward. Então, já temos o nosso tipo aqui, né? Rede neural feed-forward. Não tem nenhum viés. Tem uma camada oculta composta de 3 neurônios. E uma camada de saída composta de 2 neurônios. A função de ativação é a função ReLU, tá? Que a gente tem a especificação da função ReLU, mas a banca foi gente boa e trouxe a especificação, ela podia não ter trazido. Temos essas matrizes W1 e W2, que são os nossos pesos, e temos um vetor de entrada x igual 1 e 2. Então, como é que a gente traduz essas matrizes para uma rede neural? Então, a gente tem o vetor 1 e 2, quer dizer que a gente tem duas entradas, tá? Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 2. É nosso x1 e x2, né? A gente falou que tem uma rede camada oculta com 3 neurônios. Então, esse 1 ele vai ser atribuído a esses 3 neurônios, com um peso W1, W2, W3. E qual que é esse peso? É justamente esses valores encontrados aqui. Eles são representados na matriz dessa forma, tá? Então, a gente não vamos traduzir para cá, porque quando é com matriz, você não traduz, porque você não sabe direito se esse aqui é o ordenamento que foi feito os dados, tá? Então você não pode traduzir, tirar das matrizes para cá. Só eu estou desenhando para que vocês possam entender um pouquinho mais o que quer dizer isso, tá bom? E a mesma coisa acontece com a entrada 2. Ela vai ter um peso para esse neurônio, um peso para esse e um peso para esse, que são os nossos pesos aqui. Tá bom? E aí, beleza, a gente fez a nossa camada oculta aqui, né? As camadas de entrada. Fez esse processamento de dados, a gente vai ter duas camadas de saída. Esse neurônio vem para cá, esse vem para cá, e para cá, e aqui para cá, e para cá. E os pesos são as mesmas coisas. Digamos que o nosso primeiro dado vai ter esses dois pesos aqui, nosso segundo neurônio vai ter esses dois pesos aqui. Poderia facilmente ser isso, né? 0,3 aqui e 0 aqui. Então, entendam que a matriz ela representa cada uma das ligações entre os nós, entre os neurônios do nosso projeto de rede neural, né? Tá, Felipe, agora entendi como é que funciona, entendi o que é. Mas como é que eu calculo? Bom, aqui você vai ter que achar a matriz intermediária. A partir dela você vai aplicar o ReLU. A gente vai pegar o resultado do ReLU, aplicar na nossa camada de saída. A gente vai achar dois dados aqui, né, que é justamente a nossa resposta. E vamos aplicar ReLU novamente. Então, primeiro eu quero dar uma dica para vocês. ReLU. Pode ter número negativo em ReLU? Não pode ter número negativo em ReLU. Então o que eu vou fazer? Não tenho tempo para resolver a questão. Eu não sei muito bem o que é matriz, não sei resolver multiplicação de matriz. Como é que eu vou fazer isso? Elimina os números negativos, né? Não pode ter negativo em ReLU, tá? Então, fechou. Agora como é que eu vou fazer? Para facilitar um pouquinho para vocês, tá? Novamente, eu não sou professor de matemática, não sei explicar matemática e sou péssimo nisso. Mas, o que acontece numa multiplicação de matrizes?
a gente faz uma multiplicação entre linha e coluna, né? Então a gente tem 1 e 2. Então vai ser 0,1, que é esse nosso primeiro número, vezes o primeiro número da coluna, mais menos 0,2, que é esse nosso segundo número, vezes 2, vezes o nosso segundo número aqui. Isso vai ser feito para todas as colunas, né? 0,4 vezes 1 mais 0 vezes 2 e 0 vezes 1 mais 0,2 vezes 2. Isso aqui é igual, tem a colinha aqui, 0,1 vezes, aqui vai 0,1 menos 0,4. Vou usar a colinha aqui que fica mais fácil, né? Aqui a gente vai ter menos 0,3, 0,4 e 0,4. Então, ó, vamos ter menos 0,3, 0,4 e 0,4. Vou trazer aqui para o próximo slide para ficar mais fácil. Então, ó, a primeira multiplicação deu isso, né? Menos 0,3, 0,4 e 0,4. Agora, a gente precisa passar isso aqui pela função ReLU. O que ela faz? Os números que são acima de zero, ela mantém os números acima, elas mantêm os números originais. Os números que são abaixo de zero, ela zera, ela traz para zero. Então, o nosso resultado dessa primeira multiplicação e da primeira aplicação da função de ativação vai ser 0, 0,4 e 0,4. Então, a nossa camada oculta vai transmitir para a camada de saída esses dados aqui, 0, 0,4 e 0,4. Então, a gente precisa aplicar os pesos novamente. Então, a gente vai fazer essa multiplicação pela outra matriz, né? 0,3 menos 0,5 e 0,1. E a 0, 0,2 e menos 0,1. Para poupar um pouquinho de tempo, já vou pular essas etapas para vocês. A gente vai chegar nesse valorzinho aqui, ó. Tá? Vamos chegar em menos 0,16 e 0,4. Esses são nossos neurônios da saída. A gente tem essa, eu vou chamar de saída 1 e saída 2. Só que não pode ser esse valor ainda, né? A gente tem que aplicar a nossa função de ativação novamente. Antes desse dado sair desse neurônio aqui, a gente tem a nossa função de ativação. Então, a gente aplica o ReLU nisso aqui. Aqui vai ser zerado, né? Número negativo. Então, a nossa resposta é 0 e 0,4. Gabarito, acho que é 0,04. Não, perdão. Zero e 0,04 aqui. Tá? Aqui, 0,04. Deixa eu arrumar para vocês. Não, depois confunde tudo e a culpa é minha, né? 0,04, 0,04. Fechou? Não é complexo, então saibam. Ó, novamente, vamos apagar tudo aqui e fazer um desenho um pouquinho mais certo para vocês entenderem. Temos duas entradas. Essa entrada aqui, essa entrada aqui, né? Entrada 1 e entrada com valor 2. Temos 3 neurônios ocultos. A gente vai ter um aqui, aqui e aqui. Esses pesos são 0,1, 0,4 e 0. E a mesma coisa aqui para o outro, né? Menos 0,2, 0 e 0,2. Vamos achar um somatório. Então, a gente faz essa multiplicação, a gente acha aqui. Vamos para a camada de saída.
Aí a gente tem 0,3 e 0, menos 0,5 e 0,2 e 0,1 menos 0,1, tá? Para não precisar representar tudo isso dessa forma, com quantidade de números e linhas confusa, a gente usa matriz, simplifica tudo, né? Fica mais fácil. E bom, chegou o nosso Deep Learning, né? Ele usa as redes neurais, uma forma de aprendizado um pouquinho mais profundo, porque é o que acontece, ó, nosso esqueminha. No Machine Learning, a gente faz uma Feature Extraction, que em português é extração de características, basicamente. Você, ser humano, vai dizer se o carro tem rodas, se o carro acelera tanto, se o carro vai a gasolina, álcool, enfim. Você vai dar as características e vai inserir dados nesse nosso modelo de classificação que vai definir se é um carro ou não é um carro, com base nas características que você passou, tá? Agora, o Deep Learning, ele mesmo faz essa extração de características. E ele faz uma classificação muito mais profunda. Ele pode classificar a cor, a marca, o modelo, se é um carro, não é um carro. Então ele pode dar características ocultas com uma maior precisão, que ele mesmo foi treinado para isso, não tem o erro humano ali no meio. Ele pode dar insights não observados por você, tá? Então, ele é um passo à frente, um aprofundamento, um melhoramento do Machine Learning. Ele tem usos diferentes do que o Machine Learning, obviamente. Não dá para dizer que um é melhor que o outro, tá? Mas o Deep Learning ele é mais avançado em termos tecnológicos, tá? E lembrem, para FGV, temos que ter ao menos 3 camadas ocultas. A aprendizagem tem que ser hierárquica. Temos que ter um treinamento por retropropagação, então não seria ideal usar um feed forward para a rede neural, a não ser que seja um feed forward com o que a gente viu de backpropagation, tá? E a gente gera sobre grandes quantidades de dados. Então, lembrem, associem. Big Data. Big Data é essencial para tudo isso, beleza? Questãozinha para fechar nossa aula. Sobre caiu na Cefaz Amazonas para... não foi para auditor fiscal, foi para cargo técnico, eu acho. Sobre aprendizado profundo, é correto afirmar que só pode ser aplicado para produzir classificações binárias. Errado. Pode ser binária, gradiente, enfim. Aprendizados de um perceptron de uma camada única? Não. É maior ou igual a 3 camadas. E a redundância é dizer que perceptron de camada única, né? Todo perceptron é camada única. É uma família de métodos de aprendizado de máquinas baseada em redes neurais com múltiplas camadas. Perfeitinho, exatamente isso. Então, talvez o que caia para vocês seja mais simples do que eu ensinei para vocês e seja isso aqui. Essa questãozinha aqui, você já matava com os primeiros 10 minutos de aula. Mas como eu não sei calibrar o quanto a FGV vai pesar a mão, eu preciso que vocês se preparem para o pior. Né? Ela não é adequada para visão computacional? Errada, ela é perfeita para visão computacional. E além disso, oferece a vantagem de sempre conter poucos parâmetros e ajustar o processo durante a aprendizagem. Não, ela tem muitos parâmetros. E também não pode ser sempre, tá? Ela não tem sempre muitos parâmetros ou sempre poucos. Cada rede neural é muito diferente uma da outra. Eu não posso dizer nada constante, assim, tem, não tem. Então, errado também, gabaritinho nossa letra C. Vou fazer uma recapitulação da aula inteira de hoje, que vocês precisam levar para a prova de vocês de memorização. Estrutura, nossa rede neural, camadas de entrada, camadas ocultas, camadas de saída. Básico, tá? Deep Learning, 3 ou mais camadas ocultas. A nossa soma ponderada, as nossas funções de ativação, tá?
trazer o resumo que a gente fez aqui. Degrau, sinal, relu, sigmoide, TANH. São 5 funções de ativação principais, tá? Que podem ser cobradas de vocês. Saibam os tipos de rede recorrente, convolucional, long short-term memory e generativa adversária, além da feed-forward, que é que a gente aprofundou mais a estrutura, né? Saibam trabalhar com matrizes, tá? Pode cair matrizes na prova de vocês, principalmente se tiver matriz na prova de raciocínio lógico. E saibam o objetivo do Deep Learning e diferenciar ele do Machine Learning, tá? Principalmente essa parte de extração de características que é feita pelo próprio modelo no Deep Learning, depois de treinado, né? Obviamente. E acredito que seja isso para hoje, tá? Hoje a aula foi bem mais tranquilinha, em termos de tempo, né? Não em termos de conteúdo. Beleza? Semana que vem a gente termina o módulo de inteligência artificial com validação de modelos e otimização de modelos. A gente vai ver o PCA que eu comentei hoje. Vamos ver a avaliação de modelos, principalmente uma questão que eu aposto forte para vocês na prova. Apostei para o Mato Grosso, caiu na Receita Federal, caiu no TCU, que é matriz de confusão. Vamos aprender a fazer uma matriz de confusão, beleza? Não você não vai decorar onde está o verdadeiro, falso, verdadeiro, negativo. Você vai aprender a fazer tanto matriz de confusão 2x2 quanto 3x3. Vamos ver a curva ROC, ROC, e vários outros métodos para otimizar os modelos e evitar o overfitting, o underfitting, amostras enviesadas, coisa que caiu na discursiva do TCU. Então, apesar de não ter discursiva, isso pode ser transformado numa objetiva, né? E é uma linha super interessante. Eu aposto mais numa questão dessa aula do que na aula de hoje, tá? A gente tinha comentado a questão de distribuição. Eu acredito em 2 questões de SQL, uma questão de Business Intelligence ou Data Mining, talvez 2 aí da área de inteligência artificial, 2 ou 3. Vai em 2 questões da área de inteligência artificial, uma questão de criptografia, uma questão de segurança da informação sem ser criptografia, uma questão de Excel e uma questão de Power BI, beleza? Talvez eu tiraria uma de segurança da informação para cair análise de ponto de função, que é um assunto muito estranho, porque ele tá só ele de engenharia de sistemas no nosso edital. Tipo, tá só ele ali. Só ele. Então, pode ser que cobre alguma coisa dele, tá? No mais, hoje a aula foi um pouquinho mais curta. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para a semana que vem, o último módulo de inteligência artificial. E obrigado por estarem até agora aqui. Até a próxima.